apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corintos, né? A situação que a igreja se encontrava, né? Porque aquela cidade era uma cidade, né? Uma cidade muito pervertida, uma cidade idólatra, uma cidade em que, na verdade, né, o pecado estava ali em grande ascensão, e a igreja, ela estava também sendo, né, de uma forma ou de outra, atingida por alguns crentes, né, que ali frequentavam, né, e eles, né, e nós podemos ver que aquela igreja, o seu proceder mudando, né, nós sabemos que causa dissensões. Não só causou lá na igreja de Corinto, mas também causa também na igreja atual, né? Jamais, nós sabemos que as coisas do homem, né, o seu proceder mudando, é algo que vem, né, trazer, ou de uma forma ou de outra, né, muitos problemas para a igreja. E um dos problemas que aquela igreja enfrentava, principalmente, né, ali da igreja de Corinto, era, na verdade, os irmãos, né, eles queriam desfrutar da bênção de Deus, né, estava ali, né, aliás, eles estavam ali desfrutando da bênção do Senhor, mas eles achavam que, na verdade, eles mesmos, né, eles não tinham nenhuma preocupação, né, de abandonar o pecado. E eles achavam que o que Deus tinha feito na sua vida, Deus jamais iria interferir ou ia punir eles, né, pela vida que eles levavam, uma vida que não agradava ao Senhor. E o apóstolo Paulo, muito preocupado com essa situação, ele escreve essa carta, né? Aliás, toda essa carta de 1 Coríntios trata de um assunto exatamente disciplinar, em relação ao proceder mudando daquela igreja que estava ali acontecendo, né? E ali se encontrava, na verdade, até mesmo os líderes, os dirigentes, ali os novos crentes que iam surgindo naquela igreja, né? Eles não eram incentivados, ensinados a abandonar as práticas mundanas. Eles não tinham esse incentivo, né? Os crentes permaneciam ali na congregação sem, na verdade, ter uma preocupação de abandonar, né, a prática pecaminosa. Eles não tinham, os dirigentes, por ser, eles tinham também uma culpa nisso. E aí a gente pode ver que quando Paulo, né, um dos problemas que a igreja ali estava tolerando, irmãos, era a inveja. Estava ali, a inveja estava ali no meio da igreja. Aí você pergunta: pastor, isso acontece no dia de hoje? Eu até digo para vocês, né, na compreensão da palavra do Senhor, nós estamos vivendo praticamente 1 Coríntios capítulo 3 no dia de hoje. Se nós, na verdade, né, olharmos o que está acontecendo em nossa volta, né, e um dos problemas lá, que eram muitos, né, nessa carta que Paulo escreve, e ele fala, um dos problemas era a inveja, né? A inveja estava ali, inveja e contenda. Veja aí 3:3 do texto que nós lemos aí.
Olha só. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, ou seja, que no meio da igreja, o quê? Diga inveja, e contendas, dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens? Paulo, ele fala no primeiro versículo, né? Que diz: olha, eu não tenho como falar como a espirituais, mas eu falo com vocês como a carnais, né? E no 3 ele diz: olha, agora me prove o contrário. Como se pode dizer? Me prove o contrário, se vocês ainda não são carnais. Havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? Não andais segundo os homens? Ou seja, da mesma forma que andam aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus. Ou seja, vocês aí não estão demonstrando na prática. É como se ele dissesse: vocês não estão demonstrando na prática ainda. Falta em vocês ser uma nova criatura. Ou seja, não há uma diferença, pelo menos na prática, de que vocês são diferentes aos demais que não aceitaram Jesus ainda. E aí pergunta-se, né? Você que convive diariamente com as pessoas, né? Com crentes de outras congregações, de outros ministérios. E a gente percebe, irmãos, que muitos, né, pessoas do nosso meio, né, ainda não cresceram, não amadureceram espiritualmente ainda. E se a gente, né, olhar não julgando a pessoa, né, a gente vê as pessoas muitos que estão até mesmo dentro da igreja, não há nenhuma diferença daqueles que estão lá de fora. Era o que estava acontecendo na igreja ali de Corinto. Não só um dos problemas, não só era só a inveja que estava ali no meio dos irmãos, e nem a contenda, mas também, segundo diz, que também havia um orgulho. O pecado do orgulho também estava ali permeando no meio do povo. Veja o que diz 3:21, por favor, e 4:7 da primeira carta aos Coríntios. Olha só. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é o quê? Vosso. Não há nenhum sentido. Veja o que diz também, na mesma epístola. Veja o que diz 4:7, por favor. Olha só. Porque dizendo 4:7. Porque quem te diferença? E que tem tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houvesse recebido? Ou seja, é uma advertência ali, já no capítulo 4, né? É exatamente, né? As pessoas às vezes reclamam de tantas bênçãos recebidas, elas não
elas não demonstram, ou seja, elas não reconhecem o que elas têm recebido do Senhor. Ele diz: olha só, tu não tens recebido, e se o recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? Isso acontecia lá na igreja, como no dia de hoje não é diferente. E aí nós podemos ver também que havia também ali no meio da igreja, além do orgulho, queridos e amados irmãos, havia também um espírito ali de imoralidade, né? Dentro da própria igreja. 5 e o verso de número 1, por favor. Olha só, irmão? Ele diz: geralmente se ouve falar, né, que há entre vós, fornicação tal, ou seja, já no extremo, né, que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Ou seja, o negócio era tão sério que dentro da igreja acontecia coisas que os lá de fora tinham mais temor de não fazer do que os que estavam dentro da igreja. Hein? Ou seja, estava havendo ali uma imoralidade, né? Não havia um respeito com os pais, ou seja, ali a madrasta, né? Os filhos estavam ali, né, adulterando, fornicando com quem? Com a mulher de seu próprio pai, a sua madrasta, né? Isso não era fora da igreja, era dentro da igreja. Ou seja, era um dos problemas que era enfrentado ali, né? Também havia também, olha só lá, havia também uma profanação na ceia do Senhor. A gente pode ver lá no capítulo 11, né, do verso 20 ao 34, que não precisa colocar. O apóstolo Paulo ali, falando o que estava acontecendo ali, ele não estava tendo mais nenhum respeito, né? Não havia ali, né, eles não tinham mais a Santa Ceia como algo sagrado que é. Não tinha mais a importância que era para ser dada aquele momento. Estavam fazendo era banquetes, né? O espiritual tinha ido embora e ali haveria só o quê? Ações carnais. Não havia nenhum respeito, nenhuma importância do que o Senhor tinha, na verdade, falado que a igreja deveria fazer aquele ato até a sua volta, né? Ou seja, todo esse livro, essa sua primeira carta de Paulo, a gente pode ver tudo isso, amados irmãos, né? E aqui nós podemos ver quando ele diz: porque sois carnais, né? Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Não, quem prega melhor é Pedro, Cefa, né? Cefa andou com Jesus. Cefa foi um dos apóstolos de Jesus. Não, eu sou de Apolo. Apolo, né, é um homem de muito conhecimento. Não, eu sou de Paulo.
Paulo é o apóstolo dos gentios. Havia ali entre os irmãos, ali uma preferência, irmãos. Agora pergunta hoje, acontece isso hoje nos nossos dias? Hein? Quem é que está pregando amanhã no culto de oração? Ah, fulano de tal. Quem é que vai pregar no domingo? No culto de Santa Ceia? Quem é que vai dar a escola bíblica dominical? E tem aqueles que fazem preferência. Ou seja, tem os seus preferidos. O que a gente vê aqui, uma exortação que não deve ter no meio da igreja. Devemos orar, seja ele quem for, seja ela quem for, ministrar a palavra, dirigir um departamento, dirigir uma igreja. Deus escolheu, né? Deus ali lhe deu uma direção. E nós, como cristãos, devemos ajudar. Amém, queridos? Ah, eu quero fulano de tal. Era o que estava acontecendo lá na igreja. Eu vou para a igreja fulano de tal. O homem de Deus, ele não é para ser adorado. O homem de Deus é para ser apenas respeitado como ministro do Senhor. Da mesma forma, a mulher ter o nosso respeito, a nossa compreensão, mas não ter uma preferência. E aqui o apóstolo Paulo, homem de Deus, ele, talvez, muitos por aí até gostassem. Ah, rapaz, eu tenho os meus, que tem a preferência por mim, Vou ficar calado por aqui. Eu tenho o meu grupo, tá bom demais. Mas Paulo, ele não olhava assim. Por quê? Porque Paulo era o ministro de Deus. Paulo, ele olhava com os olhos espirituais. Ele olhava, na verdade, como um homem de Deus. E é assim que devemos fazer. E lá na igreja estava este problema, queridos. Aí Paulo diz: pois quem é Paulo? Olha só, ele começa já com ele, Ele já coloca ele no meio. Quem é Paulo, meu irmão? Quem sou eu, E quem também é Apolo? Ou seja, a ideia é que esses homens, mesmo sendo grandes homens usados por Deus, temente a Deus, mas eram apenas homens. Eles reconheciam isto. E apenas isto. Aí ele diz: olha só, então, quem são eles? São ministros pelos quais crestes, pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. Ou seja, cada um deles, Deus deu a eles um dom, deu a eles uma responsabilidade de pregar a verdade, a palavra do Senhor, porque eles creram. Aí diz: eu plantei, eu Paulo plantei. Se refere Paulo sendo o fundador da igreja, ali, daquela igreja, a igreja de Cristo. Eu plantei, eu comecei, mas outro chegou e regou, cuidou, aguou, a igreja cresceu. Aí diz: mas quem deu o crescimento?
Que às vezes alguém pensa que a igreja, né, tá, né, um crescimento, né, grande. Pensa que é ele, é por causa dele. Mas não é assim que devemos pensar. Quem dá o crescimento não é o homem, mas quem dá o crescimento, quem é, irmãos? Diga Deus. É Deus que dá o crescimento. Por quê? Porque a lavoura é dele, né? Aleluia. As ovelhas são dele, queridos. Por mais que o homem seja usado por Deus, né? Por mais que um homem seja capacitado por Deus, este homem, ele até pode ser honrado, né? Mas ele não pode ser endeusado de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E o homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, ele não quer que isso aconteça na vida dele, amém, irmãos? Ele não se alegra com isso. E aqui estava Paulo. Olha, eu cheguei, plantei, fundei a igreja, né? Mas chegou aqui o Apolo, ele regou, né? Mas Deus é quem dá o crescimento. Aqui está falando de alma, do crescimento espiritual dela. Deus é quem dá o crescimento a essas pessoas, né? Os dons espirituais é do Senhor, Ele quem entrega às pessoas. Vocês creem nisso, irmão? E ele fala muito bem claro, assim, de uma forma, né, poderosa a respeito deste assunto. Dirigi um setor 2 anos. E ali Deus usou a gente fez alguma coisa. Podia ter feito mais, mas... Aí quando foi para nós sair, chegou lá 2 irmãos, pastor, você vai sair de mão abanando? Chegou para mim e disse, você vai sair sem nada? Eu digo, meu irmão, eu e minha esposa, nós não fizemos aqui para nós não. Nenhum de vocês aqui me pertence. Mas vá lá, peça a igreja pelo menos para você começar. Não. Eu não fiz para o homem. Eu fiz para Deus. E por favor, não me toque mais nesse assunto. Mas sempre tem alguém, queridos, usado carnalmente para te incentivar, na verdade, a entrar por esse caminho, né? E esse caminho pode ser para muitos até um caminho bom, mas lá na frente ele vai reconhecer, querido, que ele não era para ter entrado nesse caminho. E aqui o apóstolo Paulo diz, olha, eu fundei a igreja, chegou aqui um rigor, mas eu sei de uma coisa, Deus é quem dá o crescimento. Quem cuida de vocês aqui, todos vocês aqui, querido, nós temos a responsabilidade de ensinar, de redaguir, de orientar. Mas Deus é quem dá força a vocês para permanecer na fé. Se nós não tivermos cuidado, nós, pastores, se nós não vigiarmos, a gente cai também. Amém, queridos? É isso aí, nós devemos entender isso, né? E é o que nós entendemos aqui, a situação que se encontrava aquela igreja. Eu estava dizendo para um irmão, um dia desse, meu irmão, se a gente for analisar, nós estamos vivendo hoje, 1 Coríntios capítulo 3. Aliás, estamos vivendo Coríntios, a primeira carta de Coríntios da igreja de hoje. A situação que se encontra. E aí nós podemos ver, ele diz, por isso nem o quem planta é alguma coisa, olha só,
Paulo diz: eu não sou nada, né? E nem o que rega. Não sou nada. Que bênção. Como a gente aprende com homens de Deus, né? Somos nada. Mas uma coisa a gente sabe, olha só. Aleluia. Mas Deus é quem dá o crescimento. Pronto. Deus é quem dá o crescimento. Se você está crescendo no Senhor, aquela igreja ela não estava, aquela igreja parou de crescer. Aquela igreja era uma igreja de meninos na fé. Hoje a gente, né, tem pastores que tem até medo de dar uma palavra assim mais direta, com medo que os irmãos vão embora. Tão sensíveis são, né? Mas se você é uma mulher e um homem de Deus, você entende tudo o que Deus se revela para ti, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala de uma forma muito forte para nós, querido: mas Deus é quem dá o crescimento. O homem, pela sua própria habilidade, não pode dar o crescimento, independentemente de quanto ele plante ou regue, espiritualmente falando, no mundo espiritual. Você está entendendo? Isso aí. Nós ensinamos os irmãos a ter, né, uma aproximação da palavra de Deus. Buscamos sim em oração. Nós ensinamos e nós andamos também nisso. Mas nós não obrigamos ninguém a fazer isso. Amém? Às vezes, as irmãs aqui, as mais antigas, né? Você já levou assim na colher o mingau para a criança faz assim? Aconteceu já? Quando é que isso acontece? Quando a criança está doente, não é isso? Sentindo algum desconforto, né? Mas quando a criança está sadia, querido, né, ela lambe até o prato. Assim é o crente. A comida vai, antes de chegar na boca ele já está pegando, mas quando ele está doente espiritualmente, né, a atitude dele é uma atitude carnal, né, porque ele não entende nada das coisas de Deus, porque é carnal. Era o que estava acontecendo aqui na igreja de Coríntios. Mas não era o que Paulo queria. Paulo queria ver uma igreja sadia, amém, queridos? Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Agora que é forte. Sempre quando Deus fala de trabalho para a igreja, também vem a palavra recompensa. Hein, pastor Luiz Carlos? Alguém aqui no nosso meio pode ter trabalhado para alguém, né? Ter sido contratado e depois do trabalho é para não ter dinheiro, não, né? É ruim, né, irmãos? E pronto, você não vai matar o camarada. E pronto, né? Lá no meu interior diz que coloca, né, em cima daquele, né, do sebo que corre muito e solta no meio do mato e pronto. Mas quando se trata de Deus, tudo que fazemos tem uma recompensa. Amém? Claro que a gente faz por amor, com dedicação, né? Ninguém faz para barganhar, não. Mas uma coisa a gente sabe que ninguém é doido. Quando a gente faz isso com dedicação e amor, Deus tem recompensado ou não? E às vezes eu fico até impressionado, meu irmão, eu trabalhei tão pouco e ganhei tão muito.
integralmente. Por que integralmente? O tempo todo. Você sente isso nessa noite? A palavra que Deus tem te recompensado? Eu tenho, particularmente, eu tenho visto isso na minha vida. E é porque eu não sou fiel. Eu tenho o meu defeito. Mas só que Deus, Ele olha, sabe por quê, irmãos? Ele vela com a sua palavra. Ele vela com a sua palavra. Aqui essas cadeiras, todos, você chega, está tudo limpinho. Aqui ninguém dá um salário aos irmãos que eles merecem. Não. Só que eles com certeza eles sentem isso, que eles têm sido recompensados por Deus por fazer esse trabalho. Deus não deixa nada, querido, aleluia, para trás em termo, quando a gente faz alguma coisa para a sua obra. Lá atrás, meus irmãos, na mídia, vocês pensam que Deus não tem também recompensado, hein, irmãos? Vocês têm sentido isso, vocês da mídia aí? Hã? Saúde, livramento, portas abertas, né? Inteligência, né? Tranquilidade. A igreja lá não estava entendendo isso. O apóstolo Paulo teve que, na verdade, falar essas coisas para que o povo, os irmãos, viessem ter um despertamento. Isso, irmão, serve para quê? Para mim, nessa noite, eu e você, entender que vale a pena ser crente e vale a pena fazer a obra do Senhor. Vale a pena fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Porque nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Paulo dizendo quem somos, não é a igreja. Ele estava falando em relação a Pedro, em relação a Apolo, em relação a ele mesmo. Nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus. Ou seja, a igreja é a lavoura de Deus. Ou seja, nós somos plantação de Deus. E quem que dá o crescimento? É o Senhor. Quando nós buscamos, só que o povo lá não estava crescendo. Estava brigando, estava com inveja, pecado, né? Não fazia distinção das coisas espirituais, das coisas carnais. Até na Santa Ceia, eles não estavam ali fazendo como deveria fazer, estava profanando. O apóstolo Paulo teve que falar no capítulo 11 a respeito deste assunto, queridos e amados irmãos, né? Somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Se nós somos edificados em Deus, né? Segundo a graça de Deus, olha só, irmãos, isso é a graça que não me foi dada, né? Que me foi dada, pois eu, olha só, agora que Paulo aqui está dizendo uma coisa interessante. Pois agora Paulo dizendo eu, como sábio arquiteto. A essência de Paulo sobre Cristo, quando ele fundou a igreja. Ou seja, eu fui um sábio arquiteto. Ou seja, fazer as coisas direito, né? Planejamento, não pela metade, ou fazer de qualquer jeito. Me tornei um sábio arquiteto de planejamento. Aleluia. Ou seja, aí o fundamento agora agora ele diz, olha só. Então, o fundamento, o fundamento e outro edifica sobre ele. Ou seja, fui um sábio arquiteto, um fundamento, mas e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Todo deve pregar a mesma doutrina que Paulo pregou, em essência,
Jesus Cristo, Ele, o crucificado. Aleluia. Essa é a mensagem. Devemos entender que uma coisa, quando Paulo diz agora, então, olha só, mas veja como cada um, né, edifica sobre ele. Ou seja, está falando aqui que a mensagem de todos nós, o ensinamento, termina na cruz, termina em Cristo, o crucificado. Amém, queridos? Essa é a mensagem. Aleluia. E cada um deve entender como tem sido feito isso nas nossas vidas. Como é, né, que a gente tem feito. Nós temos falado isso crendo, querido, reconhecendo que tem que ser feito assim, dessa maneira, hein? E aí nós podemos ver que agora aí a gente vê porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, ou seja, nada que não seja a cruz em outro fundamento, portanto é inaceitável ao Senhor. Não pode ser feito outra coisa, mas veja, ele diz, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Tudo que nós fazemos em relação a Cristo. É Ele, amém, queridos? É Ele. E que devemos entender isso nessa noite. E para concluir, ele diz, olha só, não vai dar para a gente trazer aqui a respeito de cada um o significado, mas ele diz, olha só, e se alguém sobre este fundamento edifica, olha só, edificar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará um dia. Na verdade, o dia a declarar, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Resumindo, ele está falando aqui que nós devemos entender aqui uma coisa, né? Qual é o material que nós estamos usando para esse edifício? Isso fala aqui em relação ao trabalho, à dedicação, à honra. E diz que um dia tudo que nós tivermos realizado, vai ser provado pelo fogo. E aí aonde está o que da questão? Se permanecer a nossa obra, aí resultará em quê? Em recompensa. Mas se for consumido pelo fogo, você não terá recompensa nenhuma. Aí ele diz aqui até a qualidade do material: ouro, prata, feno e palha. Aí cada um de nós devemos ver qual é o material que nós estamos usando. Aqui é no sentido, irmãos, de dedicação, é no sentido de sermos verdadeiros naquilo que fazemos, é no sentido daquilo que nós fazemos não para receber a nossa glória, porque quando eu faço alguma coisa para ser, né, exaltado pelo homem, eu já perdi a minha bênção, né? Não tem aquelas pessoas que fazem, vem para cá os músicos, e querem ser recompensados pelo homem, e muitas das vezes são, só que essas pessoas não têm mais o que receber. E aqui ele diz, e essa obra que eles fizeram um dia vai ser provada pelo fogo. E eu vejo dois materiais aqui que o fogo não consome. Quais são eles? A prata e o ouro. Mas os outros, uns pode até demorar um pouquinho a ser consumido, né? Fica de pé, igreja.
pode ficar até um pouquinho mais, se acaba também. Mas o ouro não. Quanto mais pega fogo, mais ele fica, na verdade, valoroso. Mais ele brilha. Amém, queridos? Aleluia.